Olá, eu sou a Luísa Vinhal e você está ouvindo o Profundamente. Se você procura cuidar do seu corpo, acalmar sua mente e aprofundar a conexão com a sua essência, esse podcast é para você. Que cada episódio te lembre do que é possível quando você mergulha profundamente em si. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Profundamente. O episódio de hoje é sobre consistência. Como ter mais consistência na sua rotina? Esse é um tema com o qual eu lidei por um tempão e é algo que eu escuto muito na minha prática clínica como uma queixa comum. Do tipo, não consigo manter consistência em um hábito novo, eu até começo, mas não mantenho, o que pode me ajudar. Então o episódio de hoje é sobre isso. Acho que você já deve ter percebido que o nosso cérebro ama novidades. Novos projetos, novos planos de treino, novos cursos, novas dietas, novas rotinas de skincare. A grande maioria de nós persegue e se atrai pela euforia de começar algo novo. E muitos de nós abandonamos tudo quando esse brilho inicial passa. A gente sabe que começar algo novo é maravilhoso, é cheio de possibilidades, é a fase do vision board, do tudo é possível, da criatividade. E daí você fica ali focado, imaginando o resultado final, como aquilo vai ser lindo, sem precisar encarar a parte desafiadora e entediante do meio do caminho. Mas a verdade é que atingir seus objetivos e de fato construir algo vai exigir que você atravesse, seja resiliente em momentos que não são instagramáveis, que não são tão legais. Vai exigir que você faça coisas que não são tão empolgantes assim para compartilhar com os outros. E é justamente nesses momentos que muitas pessoas desistem e começam novos projetos, sempre perseguindo o high da empolgação do novo. Só que se você segue fazendo isso, só começando, pulando de coisa em coisa, no momento que aquilo começa a ficar um pouco mais desafiador e menos cool e exciting, seu cérebro fica viciado em começar e passa a evitar aquilo que exige mais profundidade, que não é tão legal assim. Só que é justamente nessa profundidade onde está o crescimento. E daí o que acontece é que muitas pessoas se frustram e começam a acreditar que não são capazes de atingir seus objetivos. Mas muitas vezes não é sobre capacidade, é que seu cérebro está condicionado a buscar estímulo ao invés de construção. E construir exige atravessar fases silenciosas, repetitivas e às vezes entediantes, sim. Exige consistência e é justamente isso que vai diferenciar quem sonha de quem realmente realiza. E talvez o que mais você precisa nesse momento não seja começar algo novo, mas seja escolher algo e permanecer, manter a consistência. Então, nesse episódio, eu vou trazer 7 ferramentas baseadas em neurociência para te ajudar a ter mais consistência na sua rotina, incluindo exatamente o que me ajudou a quebrar esse padrão na minha vida. Antes de tudo, Life Update Insights da semana. O tema desse momento da minha vida pessoal é a importância de sustentar quem a gente é e quem a gente quer se tornar. Eu fui uma pessoa people pleaser por tanto tempo na minha vida, falando assim pra todo mundo, colocando o outro em primeiro lugar, ultrapassando os meus limites. E ano passado, todo o desconforto disso começou a vir à tona e eu comecei a fazer várias mudanças na minha vida. E esse ano tá sendo o ano oficial do chega. Esse tá sendo o ano oficial de estar muito consciente desse padrão e escolher agir diferente. A finalmente ter minhas palavras e meus comportamentos alinhados com os meus desejos e pensamentos. E hoje eu vejo o quanto isso é importante para os relacionamentos. Antes eu pensava que eu estava melhorando uma relação se eu sempre dissesse para uma pessoa que eu achava que ela queria escutar. Aquilo que era mais conveniente, bem people pleaser. Mas hoje eu vejo que isso não melhora a relação, porque isso não aprofunda a relação. A pessoa nunca chega a te conhecer de verdade, conhecer aquilo que você realmente precisava ou realmente queria, e daí fica naquela coisa rasa que não nos nutre profundamente. Ou então a relação passa a te drenar de tanto que você está ultrapassando seus próprios limites, drenando o seu poder pessoal. E nesse momento eu tenho experienciado quanto sustentar a minha verdade, a minha essência, o que meu coração está pedindo é maravilhoso, mas também o quanto pode ser desconfortável. Porque muitas vezes o que você quer, o que você realmente quer, o seu coração está pedindo, está gritando que é aquilo que você quer, vai ir contra aquilo que o outro quer que você faça. Aquilo que o outro que você ama quer que você faça. E você pode sentir medo de rejeição, de machucar o outro, do outro não entender que não é sobre ele, sim sobre você e sobre o seu momento de vida. Não é simples sustentar quem a gente é, mas pra mim tem consumido cada vez
menos a minha energia, tem sido cada vez menos desconfortável. E assim, ter entendido mais sobre o meu desenho humano, que vocês sabem que é a minha ferramenta favorita de autoconhecimento, me ajudou muito. A minha autoridade é sacral, então toda vez que alguém me faz um convite, eu sinto no meu corpo se é um sim ou um não, antes mesmo da minha mente entrar para tentar justificar ou entender aquilo. Então, quando é sim, o meu corpo expande e quando é não, o meu corpo contrai. E eu sei que toda vez que eu respeito isso, tudo acontece da melhor forma. Só que, obviamente, nem sempre é perfeito. E eu, honestamente, nem sempre respeito isso, porque daí às vezes a mente entra, e daí, mesmo que algo esteja muito claro pra mim, assim, o meu corpo tá gritando que aquilo é um não, minha mente começa a fazer malabarismo pra tentar justificar que, não, mas aquela pessoa é muito querida, não, mas aquilo é muito importante pra aquela pessoa. E daí eu acabo, às vezes, fazendo isso, né, indo contra aquilo que o meu corpo tá falando que não é pra mim, e isso sempre vem com um preço. Sendo bem sincera com vocês, isso pra mim tem alguns nuances de complexidade quando você tá trabalhando com outras pessoas e quando no próprio relacionamento amoroso, assim, tendo um relacionamento longo, eu percebo quanto realmente o relacionamento é essa dança entre o isso aqui eu preciso ceder, porque, ok, não quero tanto, mas é muito importante pro meu parceiro, e isso aqui realmente eu não consigo ceder, porque ultrapassa um limite, um inegociável pra mim. Então é muito essa dança que eu acho que é um equilíbrio dinâmico que cada casal vai entender, cada dinâmica de profissional também vai entender o que funciona, né, para todo mundo. E algo que eu tenho procurado cada vez mais é sustentar e expressar minha verdade e meus limites com amor e respeito, sem ficar inventando mil desculpas e histórias. Então, sei lá, às vezes o Léo quer muito que eu vá no aniversário com ele e assim, eu não quero ir, mas eu sei que é muito importante para ele ir naquele aniversário. Então, muito provavelmente eu vou no aniversário, sabe, mas ele sabe que eu não quero naquele aniversário, ele sabe que eu tô indo por ele e talvez eu não vou estar amando estar naquele aniversário, mas honestamente, naquele momento eu sei que pra dinâmica do nosso relacionamento vai fazer mais sentido eu ir no aniversário do que não ir, mas tem alguns momentos que eu sei que se não é tão importante pra ele eu não quero ir, eu não vou, sabe. Então eu acho que é muito uma dinâmica individual que a gente vai entendendo o que funciona pra cada pessoa, o que funciona pra vida de cada pessoa. Mas o mais importante pra mim é ter essa comunicação honesta e vulnerável dos meus desejos e dos meus pensamentos com as pessoas ao meu redor. Então, não ficar inventando coisa tipo, ah, eu não posso fazer isso com você porque o cachorro da minha tia-avó ficou doente, eu vou ter que cuidar dele, sabe? Não quero mais isso na minha vida. E daí eu fico repetindo na minha mente: sustenta quem você é, sustenta quem você é, sustenta quem você é. Então eu procuro me comunicar de acordo com isso, assim, de acordo com quem eu escolho ser e não de acordo com quem eu fui condicionada a ser. E toda vez que eu faço isso, eu sinto que eu tô quebrando um ciclo e tô provando pra mim mesma que eu posso mudar meus padrões. Cada vez que você pausa, ao invés de reagir, você enfraquece um condicionamento cerebral, você enfraquece uma conexão cerebral. Você está sustentando quem você é, sustentando os seus limites. E para mim, limite saudável é assim: eu entendo o que você quer, mas esse é meu limite e eu não vou ultrapassar. E geralmente aquela pessoa que respeita o limite dela, respeita os limites dos outros. Isso é muito interessante. Observa. Quem respeita os próprios limites tende a respeitar os limites dos outros. E assim, gente, eu já ultrapassei tanto os meus limites que, se não for algo que realmente vale a pena pra mim, em um contexto muito, muito, muito específico e muito importante, eu não vou mais fazer. Ai, gente, eu não vou mais fazer. E pronto, eu me sinto em paz. E esse é um efeito colateral de quando a gente age de acordo com o nosso coração. Você sente o seu coração em paz. E eu realmente aceitei que a pessoa do outro lado tem total direito de ficar chateada comigo, se eu respeito os meus limites. Isso é o direito dela. Mas também é meu direito escolher se eu quero na minha vida alguém que não respeita os meus limites. E eu acredito muito que se você age de forma coerente, genuína, alinhada com o seu coração, não tem como você fazer mal pra ninguém num plano absoluto. Você pode chatear o ego da pessoa, mas não tem como você machucar a alma dela, sabe? Eu acredito nisso, você pega de novo o que funciona pra você. E eu também acredito que a sua liberdade liberta os outros. Então, quando você sustenta quem você é, conhece seus limites, respeita e comunica esses limites com amor, você mostra para outras pessoas que elas podem e devem respeitar seus próprios limites também. Então é isso para os updates desse momento e vamos para o nosso episódio. Como ter mais consistência na sua rotina usando neurociência? Quando você entende o ciclo da dopamina, você tem muito mais recursos para estar interrompendo ele conscientemente. O que realmente acontece no cérebro quando a gente começa algo novo e por que é tão diferente de terminar algo?
Bom, começar algo novo gera um pico de dopamina, o neurotransmissor ligado à motivação e à recompensa. Mas a dopamina não aparece só quando você conquista algo. A dopamina está muito mais envolvida no processo de antecipar e de buscar recompensas. Então, por exemplo, o seu cérebro até se empolga com a linha de chegada da maratona, mas ele se empolga ainda mais com o tênis novo que você comprou para correr e com a ideia de contar para todo mundo, de postar a foto mostrando que você terminou a corrida. É a antecipação daquilo que vai gerar mais prazer, mais euforia, mais dopamina. E é por isso que comprar o novo planner parece tão empolgante, tem novidade, expectativa, possibilidade. Você sonha que agora você vai ser organizado, esse planner vai mudar tudo. Mas talvez você tenha percebido na segunda semana preenchendo o planner que, se você não tem o hábito de estar preenchendo o planner, é meio chato. Você está achando aquilo meio complexo, meio confuso. Porque agora isso te exige algo diferente, a manutenção do comportamento, o hábito, a consistência, que não dependem só do excitement, da motivação, da dopamina. Começar algo novo é por antecipação, seu cérebro vibra com se isso mudar tudo, isso é muito legal, isso é novo. Mas quando a novidade passa, a dopamina cai. E se você não está consciente disso, você entra no ciclo da dopamina inconscientemente e começa a estar buscando o próximo estímulo atrás do próximo estímulo. A próxima coisa para você comprar, a próxima experiência, o próximo relacionamento que vai te dar esse brilho inicial. Mas provavelmente você já deve ter entendido, se você é um adulto me escutando, que isso não vai te levar aos resultados que você quer. E agora junta tudo isso ao chamado efeito Zeigarnik, ou Zeigarnik, que é muito interessante. Na década de 1920, a psicóloga Bluma Zeigarnik observou que os garçons lembravam com muito mais facilidade dos pedidos que ainda não tinham sido pagos do que daqueles que já tinham sido concluídos. E isso levou a uma ideia que foi mais estudada, que o cérebro tende a manter tarefas inacabadas mais ativas na memória. É como se tarefas incompletas criassem uma espécie de ruído que está sempre ali presente no nosso cérebro, drenando a nossa energia. Ou seja, quando você começa algo e você não termina, aquilo não some completamente da sua mente. Isso pode gerar uma sensação meio estranha para algumas pessoas de que tem alguma coisa pendente, uma dificuldade de relaxar, uma culpa, um desconforto. Então você começa algo, você não termina e aquilo continua ocupando espaço mental, drenando a sua energia. Também existe o papel do sistema de recompensa, então as recompensas imprevisíveis são as mais viciantes. É o que acontece, por exemplo, nos caça-níqueis, nas redes sociais, nas curtidas do Instagram, nas notificações. Você nunca sabe exatamente quando vem a próxima recompensa, qual a dimensão dessa recompensa, e essa incerteza mantém o cérebro ainda mais ativo e engajado. Também começar um novo business, um novo projeto, ativa algo parecido de novidade, de incerteza, de possibilidades, isso vai mudar minha vida. Mas quando tudo fica previsível, quando você recebe a planilha ou começa a perceber exatamente o que você tem que fazer, o cérebro deixa de receber o mesmo estímulo e então sobra o que muita gente chama de tédio, quando na verdade o que está sendo exigido de você é outra coisa, é o hábito e a disciplina. Com o exercício físico é um pouco mais fácil porque o ato de se exercitar vai gerar dopamina, endorfinas, endocannabinoides que aumentam o seu prazer, mas ainda vai te exigir em algum nível de disciplina de fazer, especialmente quando aquilo ainda não é um hábito que virou tão parte da sua vida. Então, resumindo, o cérebro tende a supervalorizar o início, porque o início oferece novidade, antecipação da recompensa. O inacabado continua ocupando espaço mental e te drenando energia. E o meio do caminho exige uma habilidade que a empolgação, a motivação sozinha não são suficientes para sustentar. E é por isso que tanta gente vive começando, pulando de projeto em projeto, mas não colhendo. Porque no fim não é sobre o quão motivada você se sente no começo, é sobre o quanto você consegue continuar e sustentar, mesmo quando você não está motivada, porque você entende que a sua eu do futuro vai te agradecer muito por você continuar fazendo, por você escolher o prazer do futuro, da satisfação do futuro, ao invés do prazer do presente. Eu lidei com isso por muito tempo e eu queria compartilhar com vocês o que me ajudou. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, muito curiosa e com muitas paixões. Então, durante uma boa parte da minha vida, eu ficava só pulando em 1000 projetos paralelos e coisas novas que eu queria aprender. E depois de um tempo, quando não era mais tão legal, quando acabava a novidade, eu pulava fora. E uma vez, quando eu tava no ápice disso, que foi assim que eu me formei em medicina durante a pandemia e antes de eu começar a trabalhar como médica
na linha de frente, eu tava em uma época meio confusa em relação à minha carreira e eu descobri o mundo dos cursos online. E eu lembro que eu ficava meio overwhelmed, porque tinham muitos cursos disponíveis do mundo inteiro que eu podia fazer. Eu podia aprender com os melhores profissionais do mundo sem sair da minha casa. E eu tava pela primeira vez na minha vida com mais tempo. Então, durante o começo, eu ficava comprando vários cursos impulsivamente. E eu começava aquilo, daí eu trocava pra outra coisa e ficava frustrada porque no final de alguns meses eu não tinha nenhuma nova habilidade. Eu tinha começado várias coisas, mas não tinha terminado nada. E daí eu fiz uma sessão de terapia e uma terapia holística que eu não falei nada. Ela só fechou os olhos e falou assim: eu vejo uma pessoa que quer tomar um suco de laranja, mas ela passa o dia inteiro espremendo várias laranjas. Isso deixa ela cansada e frustrada, porque no final do dia ela não espremeu nenhuma laranja até o final, então ela não tem nenhum copo de suco de laranja, mas ela tá exausta. E eu fiquei, essa sou eu. Então a gente combinou duas práticas que eu já quero trazer pra vocês e te convidar a fazer caso você tenha se identificado com o que eu falei até agora. Primeiro, a gente combinou de eu fazer uma lista com todos os cursos que eu tinha começado e não tinha terminado e o motivo pelo qual eu tinha parado de fazer aquele curso, para que eu observasse esse padrão de estar sempre buscando a novidade. E segundo, fazer uma lista dos meus atuais cursos e projetos, aquilo que eu tinha comprado que ainda não tinha expirado, coisas que eu tinha me comprometido a fazer e olhar para aquela lista, realmente escolher aquilo que fazia sentido para mim e me comprometer só com aqueles cursos pelos próximos 6 meses. Levar todos esses cursos a sério e só depois que eles terminassem eu podia comprar outros cursos. E, gente, como isso mudou a minha vida. Eu tinha vários cursos, mas eu tinha 4 que eu realmente queria fazer, que eu realmente acreditava que mais iriam me trazer satisfação. Um curso de marketing digital, um curso de finanças para entender sobre investimento e mercado financeiro, um curso da parte administrativa de consultório médico e meu primeiro curso de medicina integrativa que se chama IHP. Toda vez que eu tinha um impulso, uma vontade de comprar um curso novo, eu criei uma lista no meu celular, nas minhas notas, chamada Lista de Cursos Novos. E eu adicionava aquele curso ali, o link ali, e deixava ali. E eu só podia comprar aquele curso depois que eu tivesse terminado esses 4 cursos. E como isso mudou a minha vida? Porque eu terminei todos esses cursos. No final me demorou quase 2 anos para terminar tudo, porque eu comecei a trabalhar como médica, daí tinha menos tempo, mas eu terminei e realmente desenvolvi habilidades novas e melhorei a minha relação comigo mesma e passei a me sentir mais confiante e mais interessante, porque agora eu estava dominando outros temas de outras áreas que eu sempre quis saber, mas eu não sabia. Então, gente, isso é tão bom, isso traz uma satisfação tão profunda e muito mais duradoura, que eu sinto até hoje, eu consigo acessar essa sensação até hoje, muito maior que qualquer tipo de prazer imediato que eu poderia ter escolhido na época pra só estar pulando de novo pro novo, sabe? Eu continuo levando esse princípio até hoje pra minha vida. Eu sempre tô fazendo algum curso, mas nunca mais do que 2 cursos ao mesmo tempo, porque eu realmente me dedico e termino. E até hoje, quando eu tô interessada em um curso, ao invés de fazer uma compra compulsiva, eu coloco ele na minha lista de cursos pro futuro, pra eu seguir paquerando ele. E se realmente fizer sentido pra mim, eu compro o curso quando eu terminar algum dos cursos que eu já tô fazendo. E o segredo pra mim não é tentar sentir para sempre a empolgação do começo. O segredo é ensinar para o cérebro a associar a continuidade e a finalização a progresso e satisfação. É ensinar para o seu cérebro que aquilo faz parte da sua identidade, que você é uma pessoa que você constrói, que sustenta, que cumpre seus objetivos. Quando você para de se definir como uma pessoa que adora começar e começa a se enxergar como alguém que constrói, que sustenta, que termina, o seu cérebro passa a trabalhar a favor dessa identidade. E aos poucos, a parte do dia a dia, da consistência, a parte que realmente vai mudar o jogo pra você, que vai te permitir realizar aquilo, essa parte do dia a dia passa a ter um propósito maior e nem é mais tão entediante, você só faz aquilo que tem que fazer e acaba virando um hábito pra você. Mais algumas ferramentas para te ajudar a ter mais consistência na sua vida. Primeiro, defina tarefas mínimas. Se você está envolvido em um projeto grande, quebra ele em pedaços pequenos, porque toda vez que você cumpre um pedacinho pequeno, você gera dopamina, você aumenta a sua motivação para você continuar, você lembra que aquilo ali tem um propósito de satisfação no final. Se o seu plano, por exemplo, é escrever um livro, talvez você pode escrever um parágrafo por dia, um parágrafo por semana, não precisa ser perfeito, depois você vai para a parte de refinamento, mas toda vez que você fizer isso, sentar e escrever, você vai se sentir muito bem. Segundo, adie o impulso da novidade. Eu já falei sobre isso, mas reforçando porque esse é um ponto que faz muita diferença na época que a gente vive, que a gente tem esse excesso de dopamina à nossa disposição. Eu falo isso muito para os meus pacientes que têm TDAH, então se você quer comprar algo, põe no carrinho de compras.
tira um print e olha de novo para aquilo depois de 24, 48 horas. Você vai ver que mais da metade das coisas que você colocou no carrinho de compras, você não vai querer mais. Você geralmente não vai querer mais. Isso vai te poupar dinheiro, vai estar te poupando encher a sua casa com coisas que você nem queria e você não vai estar mais ali comprando por impulso. Uma das técnicas que eu uso quando eu tô focada, por exemplo, em escrever algum projeto e eu sinto que tem alguma coisinha querendo me distrair, é a regra dos 10 minutos. Eu falo assim, tá, quando eu tô com vontade de distrair, tô escrevendo um rascunho pro episódio do podcast. Eu falo assim, ok, daqui a 10 minutos. Ok, daqui a 10 minutos. Aí eu coloco um cronômetro de 10 minutos e fico focada no que eu tenho que fazer pelos próximos 10 minutos. E, na grande maioria das vezes, o impulso pra me distrair passa. Você começa a perceber que você não tem que ceder às distrações sempre que ela acontece. Quem manda é você e não a distração. Terceiro, recompense a conclusão e não o início. Então, ao invés de comemorar que você se inscreveu na maratona, comece a se comemorar quando você terminar os treinos. Eduque o seu cérebro a associar prazer com finalizar. Diga a si mesmo, eu não vou assistir a série até eu terminar o que me propus hoje. Parece bobo, mas funciona. Não se permita fazer o que você quer fazer antes de fazer o que você prometeu a si mesmo que você ia fazer. Isso é muito importante para melhorar a sua relação com você mesmo. Quarto, transforme em identidade. Troque o eu nunca termino nada por eu sou o tipo de pessoa que termina o que começa. Parece clichê, parece bobo, mas identidade molda o comportamento. E agir como alguém que cumpre o que promessa reforça essa crença. Eu tenho um podcast só sobre isso, sobre um upgrade na identidade da adolescência, vou colocar na descrição desse episódio. E por fim, acompanhe o seu progresso visualmente. O cérebro ama ver progresso. Então, se você está comprometida a ir para academia todos os dias da semana, compra um calendário e vai marcando todos os dias que você for na academia. Isso, gente, faz muita diferença. Ter um planner, ter um calendário, fazendo as notas do seu celular e clicando e marcando as bolinhas do que você já fez. Pra mim, o antídoto pra impulsividade é se conhecer, ser sincero com você mesmo em relação aos seus padrões até esse momento e ter planos de ação para que você faça diferente. E esse episódio tem várias ferramentas para te ajudar nisso. Pare de desperdiçar a sua energia espremendo 1000 laranjas. Isso gasta muita energia. É ruim para sua autoestima, é ruim para o seu futuro e é ruim para o seu cérebro. É isso por hoje. Obrigada por investir em você mesmo, porque o mundo precisa disso. Obrigada por ter escutado esse episódio até o final. Se esse episódio te tocou de alguma forma, significaria muito pra mim se você pudesse avaliar o podcast na plataforma onde você escuta. Essa é a forma mais simples de apoiar esse trabalho e ajudar essa conversa a chegar mais longe. Até a próxima!